Olá, pessoal. Nossa próxima função oxigenada, aldeídos. O grupo funcional de um aldeído dupla OH. Esse grupo dupla OH é chamado de aldoxila ou formila. Nós já vimos que a carbonila entre carbonos é acetona, sufixo ona. E agora a carbonila na extremidade com o hidrogênio, aldeído, formila. Esse aqui é o menor aldeído, né? Então, aqui está girando aí essa animação, o aldeído com um carbono, met, então é o metanal, menor dos aldeídos. Aqui nós temos um aldeído insaturado, na hora de numerar, sempre a numeração parte a partir do grupo formila. No uso, note aqui na nomenclatura, algo que já foi comentado, como eu tenho duas duplas, eu tive que usar aqui o dien. Sempre que é utilizado um prefixo de quantidade no infixo, você tem que colocar essa vogal A depois do prefixo, certo? Então, octa, 2,5-dienal. No caso de grupos aldeídos nas extremidades, você pode numerar, como eu acabei de fazer aqui, um 4, ou você pode omitir, falar simplesmente dial. Então, quando você se deparar com algum nome, como etano dial, propano dial, butano dial, pentano dial, significa que os grupos aldeídos eles estão nas extremidades. Uma característica organoléptica dos aldeídos que é importante saber. Os aldeídos de cadeia pequena, 1, 2, 3, 4, geralmente ele até por volta de 5 carbonos, esses aldeídos costumam ter o cheiro muito ruim, cheiro forte e irritante. Mas essa característica ela muda à medida que a cadeia vai aumentando de tamanho. Aldeídos de cadeia longa têm um odor agradável, por isso muitos são usados como essências, até em perfumes. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? O cinamaldeído, que é o 3-fenil-propenal, essência de canela, e o benzaldeído, essência de amêndoa. A nomenclatura do grupo aldeído ligado a um anel aromático pode ser feita de acordo com a IUPAC usando o sufixo carbaldeído. Nome do anel, benzeno carbaldeído. Ou coloca aqui o grupo funcional como cadeia principal e o anel como substituinte, fenilmetanal. Mas qual é a nomenclatura mais importante, aquela que você tem que memorizar para esse composto? Benzaldeído. Essa nomenclatura é aceita pelo IUPAC e é a mais utilizada. A nomenclatura usual. A nomenclatura usual de aldeídos, ela não tem regra. Ela copia, assim, ela não tem uma regra específica. Ela copia a nomenclatura dos ácidos. E lembre-se que a nomenclatura dos ácidos também não tem uma regra específica, tem que decorar, porque procura lembrar de onde o ácido foi extraído, né? Ácido fórmico, que veio da formiga, ácido acético, que veio do vinagre, aceto. E o aldeído aproveita essa nomenclatura. Então, um ácido com um carbono é metanóico, que é fórmico, a nomenclatura usual. Então, um aldeído com um carbono é aldeído fórmico. Um ácido com dois carbonos, a nomenclatura usual é acético. Um aldeído com dois carbonos, aldeído acético. Então, a nomenclatura usual dos ácidos é aproveitada nos aldeídos. E você pode aqui ainda fazer a junção desses nomes. Ao invés de falar aldeído fórmico, formaldeído. Aldeído acético, acetaldeído. E aqui um detalhe que nós já comentamos lá na aula de álcoois, né? Quando você ingere etanol no fígado, com a ajuda da enzima álcool-desidrogenase, ele é oxidado a etanal, ou aldeído acético, ou acetaldeído. E essa é a substância química responsável pela ressaca. Eu tenho certeza que muitos conhecem já tiveram contato com essa substância. Principal aldeído. O principal aldeído é o metanal. O metanal ele é utilizado, ele é empregado na fabricação de medicamentos, na fabricação de plásticos. Qual o principal plástico, o principal polímero? Baquelite, que já foi mencionado lá na aula de fenol, né? Para fazer o baquelite, que é o cabo de panela, né?
você precisa reagir metanal com fenol. Mas ele também é usado na produção de desinfetantes, né? Como formol, que pode ser chamado de formol ou formalina, que na verdade, né, quando você compra um vidro de formol, como esse que está sendo mostrado aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo perceber, está escrito aqui 37%. Essa é a concentração de metanol. O que é um formol? É uma solução aquosa. Quando você compra aqui um vidro de formol, nesse caso você está comprando aqui 37%, né, em volume de metanol e o restante de água. Então é uma solução aquosa. Então o metanol ele é usado na produção de desinfetantes, né? No caso do formol, ele é usado para fazer a conservação de tecidos animais, né? E ele também pode ser utilizado na produção de plásticos, é o principal baquelite. Ele é uma substância extremamente tóxica. Já comentei sobre ele na aula de álcoois. Quando você ingere metanol, o metanol é o mais tóxico dos álcoois. Mas por quê? Porque quando você ingere metanol, o fígado oxida o metanol a metanal. Então essa aqui é uma substância perigosa. Tem que ter cuidado para manusear o metanol. O metanol, né, tem uma capacidade esterilizante, capacidade conservante e tóxica. Todas essas propriedades, né, podem ser explicadas pela capacidade que o metanol tem de interligar cadeias vizinhas de proteínas, ou seja, ele polimeriza as proteínas. E essa polimerização das proteínas enrijece o material e torna o material menos reativo, certo? O processo de defumação que está sendo mostrado aqui, que é um processo muito antigo de conservação de alimentos, que foi muito importante no passado para a humanidade, ele é explicado justamente pela presença de metanol na fumaça. Pequenas quantidades de metanol são produzidas na queima da madeira. E aí esse metanol, né, como está aqui no texto, ele vai polimerizar, interligar cadeias vizinhas de proteínas do alimento, né, diminuindo assim a sua propensão a sofrer reações químicas. E esse processo também esteriliza, né, mata ali micro-organismos, né, patogênicos. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula sobre aldeídos. Até mais, pessoal. Abraço.